Amados, são 3 coisas que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja hoje. Primeiro, Deus colocou essas coisas dentro de mim, para que eu pudesse fazê-las, para depois transmitir à igreja. Eu creio que se nós fizermos isso, o ano de 2011, esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida, em todas as áreas. Se nós obedecermos a Deus, se nós praticarmos aquilo que Ele ordena, eu creio que algo novo vai acontecer na nossa vida espiritual. E o primeiro recado está lá em Mateus 18, a partir do verso 15. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Amém. Esse é o primeiro recado que Deus tem para nós. Como devemos tratar um irmão que pecou contra nós, ou um irmão a qual nós pecamos contra ele. E esse texto aqui, irmãos, ele é muito claro. Quando alguém pisar no seu calo, quando alguém fizer algo mal para você, ou você tiver feito mal ou a outra pessoa, como se deve agir ou reagir diante dessa circunstância? O primeiro passo que o Senhor Jesus nos fala é que você deve procurar essa pessoa individualmente, você e ele só. E se você observar o texto, o intuito do texto é você ganhar o seu irmão e nunca perder o seu irmão. Mas para ganhar, você precisa pedir a Deus uma orientação, discernimento e orar, para que Deus lhe dê essa oportunidade e lhe dê coragem para você fazer isso em nome de Jesus. O que acontece hoje? Quando alguém peca contra nós, quando alguém pisa no nosso calo, a gente fala para todo mundo, menos para a pessoa a qual nós devíamos falar. Mas a palavra de Deus nos diz que é o contrário. Se alguém pecar contra você, você deve procurá-lo individualmente, você e ele só, e tentar conversar. Mas antes disso, ore, peça a Deus uma oportunidade, um momento, para que aquilo seja consertado em nome de Jesus. É a primeira coisa que Deus manda você fazer. Alguém pecou, antes de comentar com aqueles irmãos, antes de ligar, mandar e-mail, MSN, antes de você fazer aquela reunião de oração da fofoca, né? Ah, irmãos, vamos orar. O que foi? Ah, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Aí você conta para uma meia dúzia, depois a torcida do Atlético, do Cruzeiro. Aí você fala, ah, vamos orar. Irmão, isso não é oração, é cinismo, isso é mentira, não é de Deus. Então, não é momento de você fazer a reunião de oração da fofoca e não procurar os seus amigos íntimos. É para você procurar a pessoa. E mais, não é para procurar nem o pastor da igreja. Eu peço que você não me procure para resolver esse assunto. Eu não sou a solução do seu problema. Se alguém pecou contra você, procure o irmão. Tente conversar com ele, você e ele só, para ganhar o seu irmão. Com amor no coração, para perdoar, para pedir perdão. É isso que Deus faz. É o que Deus, aliás, o que Deus manda você fazer. Não adianta nada, às vezes a pessoa me pergunta, fala, ah, pastor, tem fulano fez isso e aquilo. Você já procurou, irmão?
Já tentou conversar? Não, não adianta, ele é assim mesmo. Você conversou com ele, pelo menos tentou uma oportunidade, mas não tem jeito. Mas você tentou pelo menos? Não, mas eu vim orar por ele. A sua oração é uma abominação. A sua oração é mentira. A sua oração é falsa. A sua oração é engano. Ela não é de Deus. Deus não manda você chamar alguém para orar por um problema não resolvido. Deus manda você procurar e conversar com a pessoa unicamente, para ganhar o teu irmão. Agora, se você procura individualmente, meu irmão, você pecou contra mim, ou então, eu pequei contra você, eu vim tentar resolver a situação, eu reconheci meu erro, eu peço perdão, ou então eu vim aqui, estou disposto a te perdoar, quem sabe aquele momento, quero relevar a situação, e quero consertar em nome de Jesus, mas você não conseguiu, leva 2 pessoas. E quando você chegar naquela pessoa, antes ore, peça a Deus oportunidade, para que haja um tempo de conserto. Vai e procura, irmão, eu vim aqui com 2 pessoas, te falar, para tentar resolver essa questão. Você continua da mesma forma? Não tem conserto? Não tem como você reagir de forma favorável, de perdoar, de consertar? Ah, não tem jeito, comigo é assim, eu não conserto de jeito nenhum. Aí Deus manda você dar o 3º passo, irmãos. Aí Deus fala o seguinte, é Deus que fala, é Jesus que fala: se teu irmão pecar contra ti, ou você pecar contra o irmão, vá você e ele sozinho. Homem de Deus tem coragem, não é covarde, não faz pelas costas, não faz por trás, não trai, não mete a faca, o punhal nas costas. Ele vai de frente, conversa, ele é luz, ele é fiel, ele é leal. Lealdade é algo de Deus. Não deu certo, 2 pessoas, não deu certo. Deus fala o seguinte: leva para a igreja, leva para o conselho, para a liderança. Leva, 3º passo, leva para que a liderança possa intervir, mas uma liderança abençoada. Mas leva de forma certa, através de depoimento, através de um documento assinado, com as 2 testemunhas. A coisa feita pela frente, na lealdade, na verdade, na luz, não na fofoca, na briga, na contenda, na ira, na difamação, na traição, mas na luz de Deus, conforme a sua palavra. Leva, enfrenta o problema, irmãos. Eu tentei pela frente, eu tentei 2 testemunhas, eu levei o conselho, a liderança. Aí Deus fala o seguinte: se a liderança não resolver, se aquele irmão, ele é assim, contumaz, irretratável, ele não quer caminhar a 2ª milha, não quer conserto, não quer restauração, não quer perdão, não quer perdoar, ele não tem mais jeito. Aí Deus fala o seguinte: considera-o como gentio e publicano. Quer dizer, aí vem a disciplina, aí vem a exclusão. É melhor que saia mesmo, é melhor que não faça parte do corpo de Cristo. É uma pessoa irretratável e contumaz. Mas para que isso aconteça, e é o último ponto, é o último momento, para que haja disciplina, é preciso que caminhe 3 pontos fundamentais. Então Deus te manda fazer isso a partir de hoje, com mais intensidade. Você e ele só. Não é a sua panela, não é o seu torcedor aí, não. É você e ele só. E quando for levar testemunha, gente imparcial, amiga do bem, inimiga de contenda e um homem cheio do Espírito. A segunda coisa que Deus quer trazer para nós hoje aqui é o seguinte: primeiro, é como tratar o irmão culpado, ou como resolver um conflito quando há problema de relacionamento, né? Alguém pecar contra você, ou você pecar contra alguém. Esse é o primeiro recado de Deus para a igreja. Segundo, é como se deve perdoar o irmão. Primeiro, resolver esse conflito. Você vai pelo caminho da palavra. Agora, contudo, há uma questão aí de perdão, irmãos. E nesse texto aqui de Mateus 18, quando, lá no verso 21, Pedro, ele ouve a mensagem de Jesus Cristo, e ele pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Irmãos, quando
Pedro olha para Jesus e pergunta e responde ao mesmo tempo, ele achou que Jesus ia trazer uma palavra assim de reconhecimento, que Pedro era um homem assim muito amoroso. E o número 7 é o número da perfeição para o judeu. Então Pedro falou, ó, eu vou arrebentar agora. Jesus, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Então ele se aproximou de Jesus e falou, que eu lhe perdoe. Respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, o que Jesus está dizendo para nós aqui? Primeiro, se alguém pecar ou você pecou, vai lá consertar conforme Deus manda na palavra. Agora, se alguém fez algo com você, irmão, Jesus fala para você perdoar 70 vezes 7. Não há limites para o perdão. O perdão é de Deus. O perdão é do Senhor. Então, Jesus, ele deixa o recado para nós. Devemos perdoar quem quer que seja. Liberar perdão, perdoar, pedir Deus misericórdia, pedir Deus um coração mais generoso, mais longânimo, mais misericordioso, bondoso. Senhor, eu quero um coração que libera facilmente o perdão, em nome de Jesus. E é isso que Deus quer trazer para nós hoje. Perdoar, sempre, sem limites. É o padrão de Deus, é a vontade de Deus, para com você, para com a igreja. E algo interessante, é que perdão, irmãos, não é esquecimento não. Você lembra de algo que o irmão fez, assim como você olha para a cicatriz, e você se lembra do acidente, mas não dói mais. E quando nós, conforme a palavra de Deus, decidimos perdoar, porque perdão não é sentimento não. Ah, não vou perdoar não, que eu não estou sentindo. Irmão, não é para sentir nada. Perdão é uma decisão no coração de obedecer a palavra de Deus e liberar perdão. E quando nós perdoamos conforme Deus manda, o Espírito Santo trabalha dentro de nós e nos cura. E quero dizer uma coisa para você nunca mais esquecer. Não perdoar, presta atenção, não perdoar é você tomar um veneno e achar que a outra pessoa vai morrer. Deu para entender? Não perdoar é você tomar um veneno e falar assim, fulano vai morrer. Quem tomou o veneno foi você. Você vai morrer. Então não perdoar é estar envenenado. É você estar numa situação de morte. Não vale a pena. É estar algemado a pessoa 24 horas. É você estar infeliz por resto da sua vida. Então, o que Deus manda é você perdoar sem limites. É você não achar que é esquecimento. Você lembra, é normal. Mas há uma cicatriz, há uma cura. O Espírito Santo trabalha para aqueles que nele esperam. Então você perdoa, o Espírito Santo, ele cura a sua alma. Ele restaura a sua vida. Em nome de Jesus. Outra coisa, amado. Perdão não é voltar ao passado, não. Ah, eu te perdoei, mas lá em 1930 você fez isso, aquilo. Irmão, perdoar é tratar daqui para frente. Esquecer o passado. É você não relembrar mais aquilo. Não falar sobre o assunto mais. E dizer o seguinte, em nome de Jesus, eu tomo uma postura daqui para frente. Vou perdoar, conforme Deus mandou. Não por sentimento, mas pela fé e obediência a Deus. Amor também não é sentimento. Amor é uma decisão no coração. Amor é fruto do Espírito Santo de Deus. Perdão é amor. Amor é intensidade, é o amor de Deus no coração da gente. Outra coisa, amados, perdoar não é exigir mudança de ninguém. Você não é Espírito Santo de Deus. É perdoar e aceitar a pessoa como ela é. E orar para que ela mude, pelo poder do Espírito Santo. Eu perdoo você, não quero relembrar o passado, vou tratar daqui para frente, vou perdoar sem limites, não quero tomar veneno e achar que o outro vai morrer. Eu quero o antídoto desse veneno, que é o amor de Deus no meu coração, e transmitir graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Há uma cicatriz, mas não dói mais. Você pode nascer na minha história novamente, daqui para frente. O que foi para trás acabou. E Deus vai dar graça para acontecer em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós fomos perdoados pelo Senhor Jesus.
E se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Deus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, né? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o segundo recado de Deus aqui nessa noite é que você perdoe de todo o seu coração. Que Deus te dê um coração amoroso, generoso, pronto a perdoar a quem quer que seja, a dar a segunda chance, a deixar a pessoa renascer no seu coração, sem memória amarga, sem voltar ao passado, sem achar que é algo por sentimentalismo. Não, não é sentimental, é algo do meu coração em obediência a Deus. E Deus, Ele vai honrar a sua fé, porque Deus honra a palavra dEle para se cumprir em nossas vidas. Quando você perdoa, você toma aquele antídoto do veneno que mata você, que deixa você amargurado, que deixa você doente, que deixa você morto, infeliz. E o terceiro recado de Deus para essa igreja hoje: primeiro, como você deve tratar o irmão que pecou contra você ou que você pecou contra ele. Segundo recado, como você deve perdoar. E Deus fala, sem limites. E terceiro, como que nós devemos usar a nossa língua, a nossa boca, esse órgão tão pequeno. E Tiago fala que o navio, ele é direcionado com um leme tão pequeno, que dirige um navio tão grande. Assim é o nosso corpo, uma língua. E se nós não tomarmos cuidado, ela pode ser inflamada pelo inferno. Então, a palavra de Deus diz que o varão que doma a sua língua, tal varão ele é perfeito. A língua, ela pode matar mais do que as armas, mas também ela pode dar vida, porque a boa palavra, ela é medicina. E eu quero meditar aqui num versículo, nesse terceiro ponto aqui, que eu creio que é muito importante para nós hoje, que deve se terminar em oração, e pedir a Deus que esses 3 passos, eles possam ser dados em nossas vidas, durante todo o resto da nossa existência, porque vai fazer diferença no seu ministério, no seu trabalho, na sua casa, e onde você for. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, 29, ele deixa aqui um versículo dizendo assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. Irmãos, Paulo está dizendo aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Os irmãos têm ideia do que é uma palavra torpe? Palavra torpe, palavra podre, palavra morta, é uma palavra decadente, é uma palavra sem valor, é uma palavra leviana, fútil, é uma palavra sem importância, é uma palavra morta. Então, Deus, Ele manda você a nunca dizer coisas mortas. E uma coisa interessante para a palavra torpe é questão de podridão, de mau cheiro, de coisa decadente. Então, que não saia da sua boca nenhuma palavra que seja frívola, fútil e leviana. Mas ele fala o seguinte: você deve dizer coisas diferentes. Primeiro, mas você deve unicamente, exclusivamente, apenas. Interessante que Paulo fala assim: você nunca deve dizer algo decadente, torpe, algo inútil, nunca, mas unicamente, somente, palavras que transmitem vida. E como são as palavras que transmitem vida neste versículo? Primeiro, ele fala o seguinte: a sua palavra, ela tem que ser boa para edificação, unicamente, exclusivamente, palavra boa. Então, quando você for abrir sua boca, primeiro, é uma palavra boa, é uma palavra eficiente, é uma palavra segura, é uma palavra completa, aprazível, é uma palavra aprovada, é uma palavra abençoada, é uma palavra misericordiosa, boa. Boa para quê? Para edificar. Ela vai construir, ela vai abençoar,
ela vai esclarecer, ela vai informar, ela vai colocar alguma coisa de pé, ela vai edificar, ela vai construir. Então, amados, a primeira coisa, a sua palavra tem que ser aprovada para alimentar, tem que ser boa para edificação. Pense nisso nesta noite. Deus, eu quero que a minha palavra, quando for aberta a minha boca, seja uma palavra boa, para construir, para edificar, para abençoar. Eu quero que a minha palavra seja uma palavra, Deus, em nome de Jesus, aprazível, aprovada por Ti, eficiente e segura, em nome de Jesus. Em segundo lugar, irmãos, uma palavra que transmite vida, ela não é simplesmente boa para edificar, ela é também uma palavra conforme a necessidade. É uma palavra que tem tempo conveniente. Olha só, tem que ser palavra boa para edificar, conforme a necessidade. Tem necessidade. Se não tem necessidade, o silêncio é melhor. A palavra do Senhor nos ensina para que possamos estar prontos para ouvir, tardio no falar e tardio para irar. Pronto para ouvir, tardio para falar. Porque a nossa palavra nem sempre é boa, a nossa palavra nem sempre edifica, nem sempre abençoa, ela mais mata do que dá vida. Agora, não tem necessidade nenhuma de falar, tem coisa que não traz benefício algum. Então Paulo fala, tem que ser boa, tem que ser edificante e tem que ser necessária para encorajar, para abençoar, para alegrar, agradecer, reconhecer, fortalecer, corrigir, avisar, admoestar, curar. Qual é a necessidade da minha palavra? Ela é boa, ela é edificante, é necessária? Então vou abrir minha boca. Mas antes de ser necessária, boa, tem mais o terceiro passo que a palavra de Deus ensina. Então, a sua palavra não pode ser simplesmente boa para construir, não pode ser simplesmente conforme a necessidade. Tem o terceiro passo, é o seguinte: tem que transmitir graça. Amém? De repente, a sua palavra é boa, a sua palavra edifica, a sua palavra é necessária, mas não transmite graça. Ela não transmite vida. Ela não transmite algo que vai realmente ser favorável, que vai ser algo de Deus. Ela não envia, ela não transmite um bem espiritual. Então, quando a palavra do Senhor diz assim, ela tem que transmitir graça, ela tem que ter um poder espiritual por trás daquilo, algo de Deus, para edificar o espírito daquele que te ouve. Agora, hoje em dia, a palavra não é boa, a palavra não edifica, não tem necessidade e transmite maldição. O diabo está por trás, só dá confusão, só dá maldição, só dá transtorno, só dá inimizade, só dá ira, veneno. As coisas não acontecem. Deu para entender? É muito sério que Deus está falando conosco hoje. É algo muito prático para você. Então, amado, e o texto diz assim, transmita graça. Então a palavra única, somente exclusiva, apenas para isso. A palavra tem que transmitir graça. A quem? E o texto conclui, aqueles que te ouvem. Quem é que está nos ouvindo? Então, o texto está falando para você transmitir graça aos seus filhos, à sua esposa, ao seu empregado, ao seu patrão, ao seu vizinho, seu parente, seu amigo, seu professor, seu colega, seu irmão, seu inimigo também. Ele é seu inimigo, mas transmita graça para ele. Deus vai abençoar e pode transformá-lo no seu amigo, pelo menos numa pessoa que te respeite mais e para de pisar no seu calo, em nome de Jesus, amém? Irmãos, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Humanamente falando, não dá para você procurar irmão nenhum, não dá vontade de perdoar ninguém, e muito menos palavra boa, você quer detonar mesmo. Mas em nome de Jesus, a palavra do Senhor ensina que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amado, errar é humano, cair é humano, levantar é divino, ficar prostrado é demoníaco, amém?
Você pode cair, você pode errar, mas você tem que consertar. E nessa noite, o Espírito de Deus, eu creio que Ele está aqui, porque a palavra dEle é verdade. Eu estou em nome de Jesus, para abençoar a sua vida. Para que essas 3 coisas, você tome posse e fale o seguinte com Deus: Deus, a partir de hoje, se alguém pecar contra mim, eu vou a ele somente. Ou então, se eu pecar contra alguém, eu vou procurar essa pessoa sozinho. Vou levar 2 testemunhas, vou até a liderança da igreja, eu vou tentar ganhar meu irmão. Se contudo eu não conseguir isso, ele é gentil e publicano. E Deus manda, irmãos, quando a pessoa é gentil e publicano, é para você nem receber em casa. Tem coisa que é radical com Deus. Tem coisa, Paulo fala que se tem alguém que prega outra palavra, que é diferente do que ele ensina, você não pode nem cumprimentar, nem receber em casa. Irmãos, mas o que Deus diz aqui é para você ganhar. Tem 3 passos. Pelo menos um funciona, em nome de Jesus, com oração, em obediência, o Espírito Santo, os anjos, o céu, está todinho do seu lado, amém? Amém? Nos 3 passos. Deus está do seu lado, irmão. Segunda coisa que falou, perdoar sempre. Sem limites. É você não tomar veneno achando que o outro vai morrer. Pega o antídoto hoje, é o perdão. E Deus vai te dar a vida e curar seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas exclusivamente palavra boa, que transmita o quê? Palavra boa para edificação, conforme a necessidade, que transmita graça. Que Deus abençoe. No nome de Jesus. Que você pratique isso. Será bem-aventurado. Porque eu não estou te ensinando nada do meu coração. Eu estou ensinando coisa do coração de Deus para nós. E se é do coração de Deus, é da palavra. E Deus vai nos honrar. Em nome de Jesus. Amém?